Olá, alunos! Aqui é o professor Ricardo Balbio e hoje nós vamos conversar sobre o PET volume 4 do primeiro ano do ensino médio. Falaremos sobre as semanas 1 e 2. Bom, agora nesse volume do PET nós vamos estudar quantidade de movimento e impulso. São dois conceitos que estão intimamente ligados, tá? E são duas fórmulas relativamente simples, né? A do impulso é essa, impulso igual a força vezes a diferença de tempo, né? O ΔT. E a quantidade de movimento, que é essa letra Q, é a massa vezes a velocidade. Então, são duas fórmulas bem simples e que a gente vai utilizar elas aqui ao longo não só dessa semana 1, mas das outras também. Vamos entender alguns pontos. Primeiro, essa setinha em cima, né, do I e do F indica que isso são vetores, ou seja, tem direção e sentido. Eu posso aplicar uma força numa bola para jogá-la para cima, como eu posso chutar uma bola para que ela vá para frente. Então, eu tenho a direção, né, vertical e horizontal e os sentidos, né, direita e esquerda, para cima e para baixo. Por isso que a gente indica com uma setinha em cima quando eu tenho que pensar sobre isso também. Não é só o valor, né, da força, mas para onde que eu estou exercendo. Se é para o objeto ir para cima, ir para o lado, ir na diagonal. Né? Isso tudo vai ser importante para a gente aqui também. Então, o que vai ser o impulso? O impulso é essa força que a gente aplica em um determinado período de tempo. Por exemplo, chutar uma bola. Você aplica uma força com o seu pé, ele vai encostar na bola, aquela fração de segundo em que seu pé está encostando na bola é esse ΔT, não dá nem um segundo, né? E a força que você colocou na bola vai fazer com que ela adquira um impulso. E com esse impulso ela vai, então, se movimentar. A quantidade de movimento já é a gente quantificando, né, calculando o quanto que um corpo, né, um objeto qualquer, ele vai ter de inércia. Lembra que a gente estudou isso nos PETs anteriores? Porque pensa bem, a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Então velocidade também pode ser, né, uma velocidade. Se eu chuto uma bola, ela vai para frente, essa é a direção e sentido dela, mas eu posso chutar uma bola para cima também. Né? Então, a setinha aqui em cima, né, indicando que velocidade também é um vetor. Então veja bem, se eu pegar um caminhão e uma moto, ambos com a mesma velocidade, vamos supor aí 80 km por hora, se os dois colidem contra um muro, qual que vai impactar mais o muro, vai destruir mais o muro? O caminhão ou a moto? Bom, o caminhão, né? Por quê? Porque esse caminhão tem uma massa maior do que a moto. Se eu pegar então dois caminhões de mesmo peso, de mesma massa, e um está a 80 km por hora, o outro está a 30, qual vai destruir mais o muro? O que está a 80, né? A massa é a mesma, mas o que tem a velocidade maior. Então isso é a quantidade de movimento, essa relação massa-velocidade. E pense sempre nisso, pense nesse objeto que vai ser mais difícil de ser parado, ou se ele está parado, mais difícil de colocá-lo em movimento. Tá? Então essas são as duas ideias, e elas vão se misturar. Vamos voltar lá naquele exemplo da bola. Bom, a bola não tinha velocidade nenhuma, então a quantidade de movimento dela era zero. Eu chuto a bola, então através da minha força que eu aplico, ela adquire um impulso. Quando eu chuto essa bola, ela tem esse impulso, ela passa a ter velocidade. Então, o impulso gera quantidade de movimento. E há uma relação aqui. O impulso é a diferença de quantidade de movimento. Final menos inicial. Está representado aqui. Qual que era a quantidade de movimento inicial da bola? Zero.
qual que é a quantidade de movimento final? Aí é a massa da bola vezes a velocidade que ela adquiriu. Se eu subtraio um pelo outro, eu descubro o quanto de impulso que eu coloquei nessa bola. Tá? Então, vejam só essas três formulazinhas, bem simples, né? E que a gente vai aplicar aqui nas questões. Aqui tem um exemplo, então leiam ele com calma para entender como é que faz, né? E vem as atividades. Lembrando que eu não, em geral, não dou a resposta da atividade, tá? Eu comento ela para que vocês consigam fazer por si próprios. Porque é importante que vocês tentem. Né? O aprendizado ele só se concretiza quando a gente se esforça. Se você pegar a resposta pronta aqui, você não vai aprender. Então, eu vou só comentar a questão, mas sem dar a resposta. Então, vamos comentar aqui as atividades dessa semana 1. A primeira atividade fala de um airbag. Por que um airbag ele faz com que você se machuque menos, um carro que tem airbag, do que um carro que não tem? Você vai pensar no impacto. E o impacto está ligado à força e o tempo, né, que você está colidindo ali. Então pense nisso. Ó. O que for falar aqui tem que estar relacionado à força e ao tempo, porque a gente está falando de impulso, né, que acontece ali quando um carro colide e os airbags se abrem. Tá? E aí, se você se machuca menos quando tem um airbag, quer dizer que o impulso vai ser menor. Né? Então, pense aí direitinho nessas questões, você vai conseguir responder o que explica o airbag te machucar menos do que um carro que não tem. Certo. Essa 2, né, ele dá esse gráfico aqui de força e tempo. E o que ele quer? Olha, se eu fosse fazer um outro gráfico, porque essa força ela aumenta, permanece constante e depois diminui. Tá, mas e ao longo de 25 segundos. Se ao invés dessa força fazendo isso, eu tivesse uma força que fosse assim, ó, reta o tempo todo. Então, uma constante reta aqui durante 25 segundos. Qual que deveria ser o valor dela para que no final a gente tivesse o mesmo impulso? Então, como que você vai pensar isso? O impulso, ele é a área de dentro aqui desse gráfico. Isso até é falado aqui, não passa um pouco mais rápido, mas aqui está mostrando melhor. Ó. Então, tá vendo? O impulso aqui tá essa área laranja, ou esse triângulo azul, ou esses dois triângulos verdes, né? Aqui igualmente. Se a gente olhar, são dois triângulos, né? Ambos com 30 de altura, um com 10 de lado, outro com 5 de lado, e esse retângulo, né, que vai ter aqui 10 e 30. Se você calcular a área dessas três figuras e soma, você tem um impulso total aqui do gráfico. Tá, agora eu quero saber o impulso se fosse uma força única, seria um retângulo. Então seria x, que é a força que eu tenho que aplicar, vezes os 25 segundos, vai ser igual ao que você calculou anteriormente, que foi a área desse daqui. E aí você vai achar o valor x dessa força. O 3 está falando de uma tenista aplicando, né, uma força na bolinha, então gera-se um impulso nessa força em um determinado período de tempo. Ele quer saber qual que é essa força, porque ele te dá a massa da bolinha, o tempo que ficou e a velocidade com que ela saiu. Então a gente vai fazer... Lembra que o impulso é igual à diferença de quantidade de movimento? Pois bem, a gente consegue calcular a quantidade de movimento, porque eu tenho a massa, só toma cuidado que você tem que colocar ela em quilograma, tá? E você tem a velocidade. Multiplicando isso, você tem a quantidade de movimento. Isso é igual à força que ela aplicou, que eu não sei quanto que é, coloque x, vezes o tempo de contato, que foi 10 elevado a menos 2. O que é 10 elevado a menos 2? Vocês lembram? O menos significa que, na verdade, esse 10 está no denominador. Então, seria 1 sobre 100, ou 0,01 segundos. Tá? Isso é importante vocês se lembrarem lá da matemática. E aí, vocês conseguem fazer essa questão.
E a 4 é um pouquinho mais complicada e ela tem um engano, porque às vezes você faz de um jeito e vai dar a resposta certa, porém, é só uma coincidência de números aqui. Então, o que eu tenho que pensar? Tá, tem um atleta, correu 100 metros rasos, essa informação a gente não precisa. Ele tem 85 quilogramas e depois de 2 segundos ele tem essa velocidade. Então, qual que é a aceleração dele? Bom, a aceleração dele é de 1,1 metros por segundo ao quadrado, porque depois de 2 segundos, 1 segundo, 1,1, 2 segundos, 2,2. Então ele tem uma aceleração de 1,1. Lembra lá da segunda lei de Newton? Força é igual a massa vezes aceleração. A aceleração é 1,1. Ok? A massa é 85. Logo você acha a força. A força dele vai ser então essa multiplicação. O impulso é essa força que você calculou. E ele pergunta nesses 2 segundos. Então, o impulso vezes 2. Como é que está 2 segundos, né? Se você fizesse direto a massa vezes a velocidade, também daria a resposta certa. Mas tome um pouquinho de cuidado, vai dar menos conta, né? Mas tome um pouquinho de cuidado que dependendo de como eu trabalhasse esses números, só fazer massa vezes velocidade, que é a quantidade de movimento, não daria certo. Nesse caso dá, mas não são em todos. É uma conta mais simples, mas eu prefiro também mostrar a forma mais completa de fazer a questão, que é força igual a massa vezes aceleração, aí você acha a força, aí você multiplica pelo ΔT, tá? Aí você vai achar, pelos dois jeitos você vai achar a mesma resposta. Ok, vamos então para a semana 2, vai continuar essas ideias, mas agora nós vamos falar de corpos que se colidem, né? E aí, o que é interessante? Quando se colide, a quantidade de movimento total, ela se conserva, né? Se não se dissipou nada, com atrito ou com algo assim, ela vai se conservar. E com isso dá para fazer uma série de contas muito interessantes aqui. Bom, esses 2 exemplos, então vocês vão ler ele com calma, entender o que eu quero mostrar aqui. Lembra que velocidade é um vetor? Então tá vendo que, olha, direção e sentidos, o V3 e o V1 tem a mesma direção, mas tem sentidos opostos. O V2 tem a direção diferente, né? Então aqui está na vertical e esses dois estão na horizontal. Quando então eles se colidem, olha só o que eu tenho que fazer, vocês lembram disso, né? Eu tenho que fazer soma de vetores. Então, o que ele fez? Ele primeiro só considerou o Q3 e o Q1. Tá vendo que um está indo para um lado, está indo para o outro, a força resultante está indo para o lado do Q1, mas com um módulo menor, porque o Q3 deu uma diminuída nela, né? E depois essa força resultante com o Q2 vai dar algo na diagonal, assim, ó. Aí você vai ter que fazer por triângulo, né? Pitágoras. Nossa, misturou um monte de matemática com a física aqui. A parte da física não é difícil, né? O problema é lembrar de todas as coisas da matemática. Mas veja aqui, ó. O Q com Q2 com R vira um triângulo retângulo de hipotenusa Q e catetos R e Q2. É isso que ele faz aqui. Você tem o valor de R, você tem o valor de Q2, aí você vai conseguir achar o valor de Q. Tá? Esse exemplo aqui também é legal, porque aí ele vai trabalhar os conceitos, então dê uma lida aqui com calma nele. Tem esse outro também. E aí vamos comentar sobre as atividades dessa semana. Essa primeira atividade tem então um asteroide se aproximando da Terra, e aí o super-homem ele vai gerar um impulso, né, se colidir com o asteroide de tal forma que a velocidade do asteroide vai ser anulada. Vai lhe dar as informações aqui, né? 10 toneladas, que é 1 tonelada é 1000 quilos, né? 10 toneladas, 10.000 quilos. A velocidade ele deu em km por hora, beleza. O Superman tem 90 quilos na massa dele. Ele vai atingir esse asteroide. Qual que é a velocidade que ele tem que ter para anular essa velocidade do asteroide, né? Então, imagina,
a mesma direção, só que sentidos opostos. Quando eles colidem, ele quer que o asteroide perca sua velocidade. Então, conservação, né? A massa do asteroide vezes a velocidade do asteroide mais a massa do super-homem vezes a velocidade dele, que eu não sei, né, meu x, tem que ser igual a 0. Eu quero que tudo se anule. E aí você vai fazer essa continha, deixa a velocidade em km por hora mesmo, porque a resposta está em km por hora, você não precisa converter para metros por segundo, nesse caso aqui. E aí você vai achar. Então, repetindo. A massa do asteroide vezes a velocidade do asteroide mais a massa do super-homem vezes x, que é a velocidade que eu quero encontrar, isso é igual a 0. E aí você acha o valor de x. Ok. Questão 2, então. Tem um pescador de 70 quilos num barco de 180. Se o pescador está numa ponta do barco, ele vai andando para outra, o que acontece com o barco? Né? Então isso está dentro também da conservação de quantidade de movimento, tá? Eu estou andando no barco, veja que vai mudar meu centro de massa, né? Porque eu estou andando pelo barco ali, uma hora o barco está mais pesado numa ponta, eu vou andando e ele vai ficar mais pesado na outra. Nesse equilíbrio aconteceu, o que vai acontecer com o barco? Pensa aí. E depois, ele vai dar uma remada, né, aplicando essa força nesse intervalo de tempo. Logo, eu acho meu impulso. E aí ele quer saber, então, a velocidade do barco. Lembra que o barco, então, ele não tinha quantidade de movimento, era 0. Agora ele vai ter alguma quantidade de movimento gerada por esse impulso. Então, a quantidade de movimento final do barco menos 0, porque não tem inicial, é igual a esse impulso. A massa eu sei qual que é a do pescador junto com o barco, soma as duas, vezes a velocidade x, que é o que eu quero descobrir, é igual a 250 vezes 2. Ok? Repetir. Essa massa total vezes x, que é o que eu quero descobrir, é igual a 250 vezes 2. Moleza, hein? Essa outra tem um barquinho com essa massa. Aí coloca-se uma bolinha de isopor em cima do barquinho e a velocidade dele diminui pela metade. Qual é a massa dessa bolinha? Então, você pode, né, aqui só de cabeça dá para sacar, mas se a gente fosse fazer por conta mesmo. A massa do barquinho vezes a velocidade dele, então, né, m do barco vezes v do barco é igual. Agora eu vou ter a massa do isopor, que é meu x, mais a massa do barquinho, que é 30, vezes a mesma velocidade, só que dividido por 2, um é igual ao outro. Então, mv é igual a vou chamar aqui de mi mais o m do barco, vezes a velocidade dividido por 2. Já deu para sacar aí, né, que eu aumentei minha massa de tal jeito que minha velocidade caiu pela metade. Quanto que eu aumentei minha massa? Só de cabeça dá para sacar isso, né? E a última atividade aqui, Então tem uma pessoa num trenó parado, não tem quantidade de movimento. Aí vem um cachorro correndo e pula em cima desse trenó. Quando ele pula no trenó, o trenó começa a andar. Então veja que o cachorro, ele tem uma massa e ele tinha uma velocidade, então ele tinha uma quantidade de movimento. Quando ele pula, agora todo esse conjunto, massa do trenó, mais a massa da moça, mais o cachorro em cima, vai ter uma velocidade. Então, 10 vezes 18 é igual a, aqui vai ser 100 quilos, né? 100 vezes x. Esse calcula a velocidade final, que com certeza vai ser menor que 18, né? E deixa em km por hora mesmo, não converte nada aí não. Então, dei o caminho das pedras aqui, para vocês fazerem as atividades.
Se você for aluno das escolas que eu dou aula, de alguma das escolas que eu dou aula, e ainda ficou com alguma dúvida, me procure pelos meios oficiais de comunicação que a escola disponibiliza, ou se também você já está indo presencialmente, né, a gente vai discutir mais sobre isso em sala de aula, mas novamente, é importante que vocês tentem fazer e tirando as dúvidas, aprendam do que só pegar uma resposta pronta. Ok, pessoal? Então é isso. Obrigado e até a próxima.